Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade à doutrina cristã do Espírito Santo. Bom, nós estávamos falando, dos dons, falando do ministério, e nós vamos dar continuidade hoje, de onde nós paramos na última aula. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o dom do celibato, tá bom? Hoje inicia a aula falando sobre o dom do celibato, tá bom? Então vamos lá. Na última aula nós estávamos falando que o bom cristão, possuidor do dom da misericórdia, deve exercitá-lo com muita alegria. E você vai ver isso em Romanos capítulo 12, verso 8. Essa foi a última palavra, do último vídeo postado. Esse é o vídeo de número 9. E nós vamos falar sobre o dom do celibato, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 78. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7 e 8, tá bom? É que aqui tá sem a separação. Então, 7 e 8, tá bom? O dom espiritual do celibato é a capacidade dada pelo Espírito Santo a um crente para permanecer solteiro ou viúvo sem que, por isso, enverede para uma vida impura. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 e 8, Paulo diz que tem esse dom. Porém, também diz que não tem esse dom. Quem não tem esse dom deve se casar. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Cremos que Jesus Cristo faz referência a esse dom espiritual em Mateus, capítulo 19, verso 3 e verso 12, ou verso 11 e verso 12, tá bom? Em virtude do que foi estudado, o celibato não é, nem jamais poderá ser, uma imposição para qualquer cristão. Independente da sua posição dentro da Igreja de Jesus Cristo, já que isso é doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. O dom da palavra da sabedoria, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, esse dom espiritual está ligado à promessa de Jesus Cristo, em Lucas 12, capítulo 11, verso 11 e 12. Capítulo 12, verso 11 e 12. Capítulo 21, verso 12 e 15, promessa esta que garante aos crentes uma sabedoria sem estudo e sem premeditação, desde que haja extrema necessidade. Em Atos, capítulo 6, verso 8, 15, podemos ver Estevão no exercício desse dom espiritual. Em Êxodo 4, verso 12, Deus garantiu a Moisés esse tipo de dom. Porém, ainda que esse tipo de sabedoria seja indispensável, porque é necessária e garantida a todos os filhos de Deus, o cristão não pode restringir-se apenas e tão somente a esse tipo de sabedoria. Como podemos verificar claramente em Efésios capítulo 1, verso 16 e 19, e Colossenses capítulo 1, verso 9 e 12, Paulo ora a Deus para que dê aos crentes a sabedoria divina. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 16, Paulo exalta a sabedoria dada por Deus em detrimento da sabedoria humana. Segundo Pedro, Paulo recebeu o dom de Deus da sabedoria. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Tiago orienta os crentes a pedirem a sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5 a 7. Já no Antigo Testamento, José foi agraciado com tal capacidade. Atos, capítulo 7, verso 9 e 10, a qual foi usada por Deus na era secular, principalmente em benefício do seu povo,
o povo israelita. Se não houvesse necessidade de sabedoria constante, né? Ou seja, adquirida através do estudo e das pregações, Deus não incentivaria de forma alguma o estudo da sua palavra. Porém, Deus se preocupa com o seu povo e deseja que este conheça a sua palavra através do ensinamento, que por sua vez provoca o aprendizado, sendo este imprescindível para a aquisição da sabedoria constante. Você vai ver em Êxodo capítulo 24, verso 12, Levíticos capítulo 10, verso 8 e 11 e Deuteronômio capítulo 4, verso 1. O próprio Jesus Cristo ensinava incansavelmente em Mateus capítulo 5, verso 12 e capítulo 9, verso 35 e capítulo 13, verso 54. Para que a sabedoria constante seja passada a todos os crentes, o Espírito Santo equipa a igreja com dom espiritual do ensino. Romanos capítulo 12, verso 7, o qual deve ser executado com dedicação. O dom espiritual de ensinar já foi estudado nesse capítulo, no item 15, né? Lá para cima. Mais para cima um pouco, né? Nós estudamos sobre isso, os dons, né? Então, devido ao entendimento errado sobre o dom espiritual da palavra da sabedoria, há igrejas que se intitulam cristãs, mas não ensinam a palavra de Deus, por não admitirem o estudo da mesma. Em virtude disso, suas pregações são feitas abrindo aleatoriamente a Bíblia Sagrada, sem que haja sequer uma mínima preparação prévia sobre o que há de ser pregado. Todavia, de modo algum queremos afirmar que tal fato não possa acontecer numa situação inesperada, porém, usar esse método com prática usual é deixar ao acaso uma missão de extrema importância, qual seja a proclamação e o ensino da palavra de Deus. Dom da palavra da ciência, o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. O dom espiritual da palavra ciência tem um tanto quanto de semelhança com o dom da sabedoria, que nós estudamos anteriormente. Desde que, de acordo com a soberana vontade de Deus, haja necessidade, o crente pode demonstrar conhecimento ou ciência de algum fato desconhecido trazendo à tona. Esse tipo de ciência não está baseado na informação ou estudo, mas sim na demonstração da onisciência do Espírito Santo, tá bom? No episódio conhecido, né, de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, verso 1 a 11, Pedro, pelo Espírito Santo, demonstrou conhecimento, certo? Então, esse fato conhecido, né, em termos humanos, apenas tão somente pelo casal dominado pela mentira, certo? Demonstrou isso. Porém, nós cremos que o dom espiritual da ciência também se aplica, e muito bem, ao irmão estudioso sistemático da palavra de Deus, o qual, através desse mesmo estudo, se aprofunda no conhecimento dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, profundidade impossível, a quem com a mesma não tem tal afinidade. O significado da palavra ciência, no mini dicionário Aurélio, nos autoriza a crer dessa forma, visto que, para o mesmo, temos os próximos significados, que é conhecimento, informação, saber que se admite pela leitura e meditação e instrução. Conjunto organizado de conhecimento sobre determinado objeto, em especial os obtidos mediante a observação dos fatos e o método próprio. Assim sendo, quem se debruça pacientemente e sistematicamente sobre a Bíblia Sagrada, dela extrai uma imensidão de profundas e gloriosas verdades, as quais são extremamente necessárias e úteis, tanto para a pessoa que estuda quanto para a igreja, desde que tais conhecimentos e verdades também sejam transmitidas a esta. O dom espiritual da ciência, aliado ao dom da sabedoria e ao dom do ensino, proporciona grandes benefícios à Igreja de Jesus Cristo como um todo,
bem como a cada crente em particular. Infelizmente, para a tristeza nossa, há pessoas que pensam ou afirmam ter esse dom espiritual, porém a prática de tais pessoas consiste em ler na presença de alguém, geralmente um interessado, uma passagem aleatória da Bíblia Sagrada e, partindo da mesma, adivinharem a vida de tal pessoa, bem como falarem sobre o seu futuro. Vejamos o ensinamento do nosso Salvador Jesus Cristo acerca da preocupação com o dia de amanhã. Em Mateus capítulo 6, verso 31 e 34. Essa prática, com absoluta certeza, não é demonstração do dom da ciência, mas adivinhação, a qual é condenada pela própria Bíblia Sagrada, sendo esta, infelizmente, usada para uma prática condenada por Deus, o qual é o autor da mesma. Então, vocês veem a responsabilidade com a palavra, o cuidado, certo? Porque você vê que as pessoas, quando adivinham a vida de uma pessoa, bem como fala do seu futuro, é adivinhação, não é revelação de Deus. Porque Deus, ele condena tais práticas. Ninguém pode falar o futuro de ninguém, só Deus conhece. Então, é condenado por Deus, o qual é o autor da mesma. Deuteronômio capítulo 18, 9 e 14, Miqueias capítulo 3, verso 11 e 2, e Atos capítulo 16, verso 16 e 21, e 16 e 18. O crente genuíno, com toda a coragem, fé e obediência a Deus, há de fugir para bem longe dessa prática, pois a mesma não se coaduna com a sua vontade, além de que também o dever de advertir quem usa e abusa desse artifício maléfico e enganoso, e por que não dizer diabólico. Então, cuidado, gente, cuidado com esse negócio de profecia. Isso é um perigo, viu? Isso não vem de Deus, tá? A profecia é a revelação é a palavra e a palavra está na Bíblia, tá bom? Então, dom da fé. Quando falamos no dom da fé, estamos nos referindo à fé cristã, não à fé comum do homem, da qual todo ser humano normal é dotado. Portanto, quando há referência à fé, há necessidade de sabermos qual fé que está sendo considerada, para que não haja confusão quanto à sua aplicação, bem como aos resultados esperados. A fé cristã só é possível por uma deferência toda especial de Deus em prol do ser humano, visto que por si só é impossível o homem chegar a ter a fé cristã. O homem não tem a fé por si só, viu? Ele precisa ter uma deferência toda especial de Deus em prol de nós mesmos. Portanto, para que o ser humano tenha fé cristã, há de recebê-la como um dom de Deus, um presente imerecido de Deus, porém necessário e imprescindível, sem o qual jamais seria ou se tornaria filho de Deus. Você vai ver em Efésios capítulo 2, verso 8. Quando a fé cristã há, pelo menos 3 tipos de fé a considerar, qual sejam a fé salvadora, a fé doutrinária e a fé realizadora. Sobre a fé salvadora, como já vimos, o dom da fé cristã é imprescindível para que uma pessoa tenha a fé cristã e seja crente em Jesus Cristo. Você vai ver em Efésios 2, 8. Por crente em Jesus Cristo, consideramos uma pessoa eternamente salva. Por pessoa eternamente salva, consideramos uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, bem como nas promessas bíblicas acerca da garantia da salvação eterna. Você vai ler em João capítulo 3, 16, 18, capítulo 6, 37 e 40, capítulo 10, 27 e 30, Atos 4, verso 12 e Romanos 8, verso 12. O dom da fé salvadora é dada por Deus a toda pessoa que, após haver sido evangelizada, dá lugar à palavra de Deus e responde afirmativamente ao trabalho
do Espírito Santo em seu coração. Você vai ver em João 16, capítulo 7 e 11, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A conversão, João capítulo 3, verso 16 e 18. É necessário que tenhamos em nossa mente a seguinte verdade: o dom da fé salvadora é igual para todas as pessoas salvas por Jesus Cristo. Você vai ver em Efésios 4, verso 5. Tá bom? Vamos parar esse vídeo por aqui, que já alcançou a sua capacidade. Fique com Jesus. Daqui a pouco tem um outro vídeo, tá bom? Com o dia número 10. Fica com Deus.